No trabalho de uma força qualquer, nós temos aqui um corpo em um ponto A, em que foi aplicada uma força e ele se deslocou. O trabalho de uma força qualquer, ele é numericamente igual à área da figura que é formada, da projeção do gráfico formado por esses valores. Então, como o trabalho ele é um produto de força vezes deslocamento, isso em um gráfico comum a gente já tem o resultado, mas às vezes esta força aqui, ela varia, ela começa a mudar, não é a mesma força em todo o processo. E aí com isso é que a gente utiliza algumas outras fórmulas. Então por isso que é dado que o trabalho ele é numericamente aqui, ó, o nzinho em cima do sinal do igual, quer dizer que o trabalho é numericamente igual à área, ou seja, o trabalho vai ser igual à área. Então, se o trabalho é igual à área, eu posso dizer que a área é igual à força vezes o deslocamento do corpo. Considerando este gráfico aqui, eu tenho a força. Veja que eu tenho um valor aqui de uma força, e ela é constante, e eu vou ter o deslocamento aqui, que vai de um ponto aqui até aqui esse final. Veja que o deslocamento, ele muda, o valor muda, né? Claro, deslocou, saiu de um ponto até outro, então vai aumentando aí o espaço percorrido. Já a força não, ela é constante, ela é um valor fixo. Se aqui fosse 20, continuava sendo 20. Nesse caso aqui, o trabalho coincide com a formulazinha, numericamente igual à área. A minha área da figura é essa aqui, a área da figura projetada da força, onde tem o valor aqui da força e do deslocamento do início até o final. Eu tenho aqui um retângulo. Então, se eu jogar para a fórmula do retângulo, que tem base vezes altura, coincide com essa área, coincide com esta fórmula aqui, ó. O trabalho vai coincidir com isso aí. Ok, então eu posso dizer que a área que é igual a base vezes a altura é igual, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. A força pode ser dado como sendo a altura e a base sendo esse deslocamento. Mas tem situações em que isso não consegue se confirmar. Então nós vamos ver aqui outro exemplo. Supondo que eu tenha aqui um gráfico em que a força não é constante. Você vê que ele começou aqui, subiu, depois a força foi diminuindo. Então você tem duas variações, né? Você tem uma força que aumenta e uma força que diminui. Com isso você não pode aplicar direto essa fórmula do trabalho aqui. Você vai ter que aplicar numericamente igual à área. Então o trabalho, como o trabalho é numericamente igual à área, eu tenho que procurar a área desta figura. Então a área desta figura, que é um triângulo, vai ser dado por base vezes altura dividido por 2. Aí eu posso dizer que o trabalho é numericamente igual a essa área aqui. Então basta substituir a base do triângulo, que vai ser o deslocamento, vezes a altura do triângulo, que vai ser a força, o valor máximo lá da força, né? Tudo isso sobre 2. E aí teremos então a formulazinha para responder. Ainda nós podemos ter situações com o trapézio. Às vezes a figura te traz um trapézio. A força ela aumenta, depois ela mantém-se constante e depois ela diminui. Neste caso aqui nós temos como base maior do trapézio, base menor do trapézio e a altura do trapézio para formar a nossa área. Então nós podemos dizer que a área do trapézio é a base maior mais a base menor dividido por 2, né, vezes a altura. E aí eu poderia dizer que o trabalho é numericamente igual a esta área aqui. Então bastaria a gente substituir os valores da figura da minha questão e responder. A gente vai ter exercício mais à frente e aí sim eu vou fazer algumas coisas com isso aqui.